Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Eu sou o professor Flávio Souza e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma correção de exercícios aqui sobre geometria, sólidos geométricos, certo? E um pouquinho de geometria de posição. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você e você fica atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? No final, se você gostar, deixa aquele like lá, que é muito importante pra gente. Então vamos lá para a nossa resolução. Beleza, tá aqui. Primeiro exercício. Sejam M e N dois poliedros convexos tais que M tem 18 arestas, 8 vértices e M faces. Então vamos falar do primeiro poliedro. Poliedro M. Ele tem 18 arestas. Deixa eu escrever assim, ó. A quantidade de arestas é igual a 18. A quantidade de vértices é igual a 8. E a quantidade de faces é igual a M. E o poliedro N, a gente sabe que tem 20 arestas. Temos 10 vértices e temos N faces. Então, vamos colocar aqui N faces. Então, o número de faces é igual a N. Então, é correto afirmar que... Bom, primeiro, para fazer esse exercício, vamos relembrar a famosa relação de Euler, que vértices mais arestas, vértices mais face é igual a aresta mais 2. Se eu aplicar isso aqui, ó, eu vou ter que 8, que é a quantidade de vértices, certo? 8, que é a quantidade de vértices, mais a quantidade de faces, que é M, é igual a arestas, que é 18, mais 2. Bom, então eu sei que 8 mais M é igual a 20. Então, o M tem que ser 12, certo? O M é 12. Aí, fazendo aqui do lado, ó, mesma coisa. Quantidade de vértices mais a quantidade de faces, que agora é N, é igual a arestas, que são 20, mais 2. Então, eu sei que 10 mais N é igual a 22. Bom, então o N é igual a 12 também, que 12 mais 10 dá 22. E aí a gente vai olhar para as alternativas, ó. Olha a alternativa A, M é igual a N, certo? Então bateu ali bonitinho a alternativa A. Vamos para a nossa próxima questão. Analisando aí essas alternativas, vamos só dar um zoom aqui para ficar melhor. Pronto. O galpão da figura a seguir está no prumo e a cumieira, que é a parte do telhado aqui, ó, tá bem no meio da parede. Esse cara aqui tá bem no meio da parede, certo? Das retas assinaladas, podemos afirmar que T e U, então, ó, T e U, a reta T tá aqui e a reta U, ela tá aqui, ó. Bom, elas são retas reversas? Sim, elas são retas reversas, elas estão em planos distintos. Então, olhando só para essa alternativa, eu já marcaria aqui de cara, ó, essa daqui. Mas vamos olhar as outras, ó. S e U. Onde está a reta S? A reta S está ali em cima, ó. Então, a reta S está aqui, ó. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Cadê? A reta S está aqui, ó. A reta S e a reta U, elas são retas paralelas. Então, não pode ser essa. Beleza. T e U são concorrentes. T e U são concorrentes. Não, ó, porque a T está no plano da frente, a U está no plano de trás. Elas não vão se cruzar. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Bom, S e R são concorrentes. A S está ali... A R é a reta aqui de baixo, ó. Como é a reta aqui de baixo, deixa eu só pegar essa aqui, ó, e colocar ela como se ela fosse a R, ó. Elas não vão se cruzar, porque, ó,
Dá a impressão que elas estão se cruzando, mas não, elas não se cruzam. E T e U são perpendiculares. Não, não são perpendiculares. Então, a alternativa certa é a alternativa A mesmo. Retas reversas, não estão no mesmo plano. Então, vamos para o nosso próximo exercício, que é esse aqui, ó. No laboratório de matemática do Colégio Militar do Rio de Janeiro, há somente modelos de sólidos a seguir. Então, tem uma esfera, um cone, um cilindro, uma pirâmide e um prisma de base pentagonal. Sabe-se que são 40 esferas. Então, vou marcar aqui, ó. Quantidade de esferas é igual a 40. Beleza. Ele falou também que o número de cilindros é 3 vezes maior do que o número de arestas dessa pirâmide. Então, ó, o número de cilindros é a mesma coisa que eu pegar o número de arestas da pirâmide e multiplicar por 3, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 arestas aqui, então vai ficar assim, ó, 8. Então, eu tenho 24 cilindros. Beleza? Cadê? Sabe-se também que existem 24 poliedros de 5 faces. 24 poliedros. De 5 faces. O que isso está me dizendo? Vamos observar aqui, ó. Esses caras aqui são pirâmides. Pirâmides. E aqui, ó, ele não tem 5 faces, ó, porque 5 ele tem em volta e 6, 7. Ele tem 7 faces. Esse cara não serve. Mais alguma coisa. Beleza. O que mais que eu sei? E que o número de cones é igual ao quádruplo do número de faces do prisma. Bom, esse prisma ele tem 5, 6, 7 faces. 7 faces, então tem 28 cones. Beleza. Já a quantidade de prisma é um número menor que 50, certo? E múltiplo, simultaneamente, de 6 e de 7. A quantidade de prismas. Eu sei que é menor que 50. E que é múltiplo de 6 e de 7. Múltiplos, deixa eu colocar aqui, ó. Múltiplos de 6 e múltiplo de 7. Bom, um número que tem na tabuada do 6 e na tabuada do 7. Bom, o único número que tem na tabuada do 6 e na tabuada do 7 que é menor que 50 é o 42. Então, ó, 42. 6 vezes 7 é 42. Dentre as frações a seguir, qual representa a quantidade de poliedros em relação à quantidade total de sólidos? Bom, então vamos lá. Primeiro, ó, esses aqui, ó, esse cilindro, o cone e a esfera, eles são conhecidos como os corpos redondos, então eles não são poliedros, beleza? Então vamos lá. Eu sei quantas esferas tem? Vamos tentar ver isso aqui, ó. Quantidade de esferas. Eu sei que são 40, beleza. Quantidade de cilindros. Vamos chamar de CI. Eu sei que são 24. Beleza. Quantidade de cones, eu também sei. Vamos fazer na ordem ali das figuras para ficar mais fácil de entender. Esfera é 40. O cone, vamos chamar de CO,
cone, então vai ficar 28. O cilindro, que é o CI, ele tem 24. Beleza. Agora a pirâmide. A pirâmide, eu ainda estou na dúvida quantas pirâmides tem, certo? E a quantidade de prismas. Prismas são 42. Beleza. Por que eu estou em dúvida na quantidade de pirâmides? Vamos lá ver. Ó. Cadê? Ó? Sabe-se que também existem 24 poliedros de 5 faces. Ó, 24 poliedros de 5 faces. O único que tem 5 faces ali é a pirâmide. Então a pirâmide, já vou tirar a interrogação que eu coloquei aqui, ó, e vou colocar 24. Então aqui é 24. Beleza, agora vamos montar a nossa fração. O poliedros. Poliedros. Quem vai entrar nos poliedros? Vai entrar a pirâmide, que é o 24. Cadê? Deixa eu apagar isso aqui. A pirâmide, que é o 24. E vai entrar o prisma, que é o 42. Sobre o total. Bom, 24 mais 42 vai dar 6. Então vai dar 66. Tá? Isso tá me levando ali parecendo que é a A, mas vamos fazer toda a conta. E agora o total. Bom, vamos somar tudo, né? Eu tenho 40 mais 28, que já dá 68, certo? Aí 68 mais 24, que vai dar 8 e 4, 12, vai 1, 7 com 2, 9. Beleza. Com mais 24... que vai dar 6, e aqui vai dar 11, 116, com mais 42, que vai dar 8, vai dar 5 e vai dar 1. Então vai ficar 158. Então eu tenho 158 sobre 66. Isso é simplificável por 2. A metade de 66 é 33. E a metade de 158 é 79. Então, isso vai me levar na alternativa A. Então, o principal objetivo desse exercício aqui era te mostrar a diferença entre os poliedros e os corpos redondos, né? O cilindro, o cone e a esfera. Então, era mais isso mesmo. Vamos para o nosso próximo exercício. A imagem a seguir representa um cubo de aresta 2. Então, eu sei que aqui mede 2 e que aqui mede 2. Bom, como é um cubo, aqui mede 2 e aqui mede 2. Certo? E nele eu fiz um triângulo AFC. AFC. Ó, AFC. Certo? A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano da base do cubo é o triângulo de área Y. O valor do Y é... Então vamos lá. Ó. Quando eu pego esse triângulo e projeto no chão, esse ponto vem para cá, certo? Esse ponto vem para cá. Então eu estou projetando ele, vai acontecer isso. Ó. Essa linha que é a linha AF vai virar essa linha aqui, ó, certo? Essa linha aqui é a linha AG, vai formar essa linha aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. E essa linha que é a linha CD, vai formar essa linha FC, né? Quer dizer, vai formar essa linha aqui, ó. Então, o triângulo que eu estou procurando, a área, é esse triângulo aqui da base, ó. É esse triângulo aqui, ó. Percebe que é metade do quadrado, né? Esse triângulo aqui nada mais é do que metade do quadrado. Então, eu vou calcular a área do quadrado, que é lado ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser, como é um cubo de aresta 2, vai ser 2
ao quadrado. E isso vai ser 4. Beleza? Bom, isso é 4. Ele quer saber a área do triângulo. A área do triângulo é metade. Então, a área do triângulo vai ser 4 sobre 2, que é igual a 2 unidades de área. Então, esse cara aqui, ó, é o y. 2 unidades de área, certo? Ele não quer saber a área do triângulo, ele quer saber a área da projeção formada por esse triângulo, certo? Então, tá feito aí o nosso exercício, que é a alternativa C, 2 unidades de área. Vamos para o próximo. Esses daqui são os piores, né? Porque tem que analisar todas as alternativas. Então, vamos lá. Duas retas que não se interceptam são paralelas entre si? Sim. Sim, mas não sempre. Vou escrever aqui, ó. No 1. Sim. Mas não sempre. Por que o não sempre? Porque as retas reversas, elas não se interceptam, mas elas também não são paralelas entre si, certo? Então, isso não é a verdade absoluta, existem alguns casos. Duas retas que não se interceptam são reversas entre si? Sim, também. Mas não sempre. Isso aqui é o item 2. Beleza. Se uma reta é perpendicular a uma reta do plano, então ela é perpendicular ao plano? Sim. Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, um plano. Tem um plano aqui, ó. Aí eu fiz uma reta aqui, ó. Aí se eu fizer uma outra reta aqui, ó, e falar que essa reta forma 90 graus com plano alfa, então ela forma 90 graus com qualquer reta que está contida nesse plano. Isso é verdade. Bom, se a 3 é verdadeira, então, ó, já tô aqui, ó. Certo? Uma reta e um plano são paralelos. Uma reta e um plano paralelos. Então, ó, vamos supor que eu tenho um plano aqui. Tem um plano aqui e eu tenho uma reta aqui em cima. Uma reta e um plano são paralelos, certo? Toda reta perpendicular a essa reta também é perpendicular ao plano. Então, eu vou fazer uma reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó, ela é perpendicular à reta de cima, mas ela também é perpendicular ao plano. Beleza. Mas se eu fizesse uma reta assim, ó, ela é perpendicular, certo? A reta, mas ela não é perpendicular ao plano. Muito pelo contrário, ela é paralela ao plano, né? Do jeito que eu desenhei aqui. Então, do jeito que eu marquei aqui, ó, só a D é verdadeira. Só a 3 é verdadeira. Belezinha? Mas aí, ó, pra gente cravar mesmo que é a D, vamos fazer contra-exemplo de todos, tá? Porque esses exercícios, eles têm muitas pegadinhas, certo? Então, vamos lá, ó. No item A, a gente já viu que duas retas, no item 1, né? Duas retas que não se interceptam são paralelas entre si? Nem sempre, porque elas podem ser retas reversas, certo? Duas retas que não se interceptam são reversas entre si? Não, porque elas podem ser paralelas também. Paralelas distintas ainda. Distintas. Essa daqui, essas duas eu acho que tinha ficado bem claro. Agora, a terceira, que a gente julgou verdadeira. Ó. A quarta a gente já viu que é falsa. Vou colocar aqui a quarta, ó. Vou colocar aqui a quarta. Então, ó.
Uma reta e um plano são paralelos. Tem uma reta, beleza, e eu tenho um plano que são paralelos. Beleza, uma reta e um plano são paralelos. Toda reta perpendicular a essa reta, por exemplo, essa reta aqui, ó, é perpendicular ao plano. Ela é perpendicular à reta e ao plano. Mas se eu fizer uma reta assim, ó, ela é perpendicular à reta, mas ela não é perpendicular ao plano. Então, isso aqui fura a 4. Agora vamos analisar a 3 de novo. Porque se a 3 estiver certa, a resposta é a D mesmo. Se a 3 estiver errada, aí muda a resposta para C. Certo? Então vamos tentar analisar. Ó. Se uma reta é perpendicular a uma reta do plano. Então vamos lá. Ó. Tenho o plano. E eu tenho uma reta do plano. Certo? Se ela é perpendicular, então ela é perpendicular a esse plano? Então vamos ver, eu tenho essa reta aqui. Vamos supor que eu fiz essa reta. E essa reta aqui que eu fiz, ela é perpendicular a essa reta do plano e perpendicular ao plano. Mas se eu trouxer uma reta para cá, ó, ela forma 90 graus como essa reta, só que ela é uma reta que pertence ao plano. Então ela é coincidente aqui com o plano, né? Então esse carinha aqui, ó, ele também tá errado. Pelo mesmo motivo lá do item 4. Então esse cara tá errado. Então olha a pegadinha aí, ó. A alternativa que tá correta aqui é a alternativa C. Belezinha? Então, corrigido aí. Toma cuidado com essas questões aqui de 1, 2, 3, 4. Aí são as mais cruéis. E por último, um poliedro convexo tem 3 faces triangulares. Então isso aqui vai ser importante para a gente, hein? 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Então o número de vértices é... Então primeiro vamos contar o vértice. O vértice é o que ele quer. A quantidade de faces que ele tem. Ele tem 3 faces triangulares, ele tem uma face quadrangular, e ele tem uma face pentagonal e ele tem 2 faces hexagonais. Então ele tem 3, 4, 5, 7 faces. 7 faces. E agora a quantidade de arestas. Para calcular a quantidade de arestas, a gente faz isso. Ó. Lembra que quando eu conto cada face, a mesma aresta aparece em 2 faces sempre. Então eu tenho 3 faces triangulares. O 3 de 3 faces, e como são triangulares, 3 vezes 3. Aí eu tenho uma face quadrangular, uma face com 4 lados, e aqui, ó, uma face com 5 lados, e eu tenho 2 faces com 6 lados. E aí eu vou calcular tudo isso e vou dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque lembra que cada aresta é contada 2 vezes quando eu mexo com uma face. Então, ó, a quantidade de arestas vai ser 9 mais 4 mais 5 mais 12. Tudo isso dividido por 2. Beleza. Então, eu tenho 9 mais 4 dá 13. 13 mais 5 dá 18. E 18 mais 12 dá 30. 30 sobre 12. Então, a quantidade de arestas desse cara é 15. Beleza? Se a quantidade de arestas desse cara é 15, então vou pegar a relação de Euler. Ó. V mais F é igual a A mais 2. Então, vértices é o que eu quero. A quantidade de faces foi 7. A quantidade de arestas foi 15. 15 mais 2. Então, vai ficar aqui V mais 7 é igual a 17. Então, eu chego à conclusão que o V é 10. Então, ó, o V vale 10. Tranquilo? E aí a gente chega na alternativa C. 10 vértices tem esse poliedro. Tranquilo? Lembra que os vértices, para cada vértice,
eu tenho 3 faces. Tranquilo? Então vamos lá. A lista está finalizada, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, porque isso é importante pra gente. E antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seu amigo, beleza? Fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau.